introduzido dentro. Esse aqui é um intuito, né, que nós temos aqui como amigos, irmãos, né, Igreja de Jesus. Eu gostaria de trazer aqui, né, dentro dessa introdução, o que o apóstolo Paulo, ele descreve como um modelo de relacionamento, que é um casamento segundo o padrão de Cristo e da igreja. Os nossos casamentos, a nossa vida conjugal, ela tem eu esqueci de liberar aqui, meu amor, obrigado. Cadê você aqui? A gente tem um tempo aqui, gente. Então, eu já até comecei a falar um pouquinho antes, mas o cronômetro está... Então, só para guiar a gente aqui, né, esse modelo que a gente tem de casamento, ele é apenas um apontamento de algo que vai além de nós mesmos, além das nossas vidas familiares, nossas casas, né, nossas famílias, porque um lar é construído debaixo de uma base, que é pai e mãe, mãe e pai, automaticamente filhos, né? E para isso, né, Paulo, ele toma como um exemplo e modelo, quando ele está falando de casamento, aqui no texto, né, de Efésios, capítulo 5, a gente vai ver daqui a pouco alguns pontos, alguns princípios, mas o que ele está querendo mostrar de verdade, não é sobre os nossos casamentos em si. Ele é apenas um apontamento para mostrar do casamento do Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. E a gente precisa entender que esse é o propósito da gente quando se casa. Não é apenas fazer aquele negócio. Você gosta, não gosta? É bom ou não é bom? O crente fica quando pensa que, né? Você gosta, irmão. Deus criou com essa ideia, com esse desejo. Isso é lícito. Posso ouvir um amém? Isso é lícito, é maravilhoso. Mas vai além disso. Os nossos relacionamentos, os nossos casamentos vão apontar para algo, sabe, ainda mais poderoso. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês que ela representa, ou melhor, ela apresenta duas ordens complementares. Significa a esposa, você sabe disso, se não sabe, vai ouvindo e vai aprendendo. A esposa deve respeitar e sujeitar ao marido, e o marido deve amar sacrificialmente a esposa. Amém? É difícil de falar? Até a palavra é difícil de falar, imagina de realizar. Mas a verdade, irmãos, não se trata de uma hierarquia de valor. Porque muitos de nós estavam conversando ali ainda há pouco, que eu não lembro com quem foi. A gente precisa ressignificar algumas questões, né? E para início de conversa, né, do nosso papo aqui. A gente sabe que a Bíblia, os pontos e os princípios são extremamente importantes. Mas não tem como você hoje olhar por uma estrutura familiar nos nossos dias que a gente olhava para os tempos bíblicos. Quantos concordam com o que eu estou falando? Se você não sabe, estatisticamente, o mundo mudou. O mundo mudou. Mais ou menos em 1950, o mundo muda. Existe uma revolução. Aí vem toda uma história que não vem ao caso aqui. Mas se o mundo mudou, como as coisas não mudam? Eu mudo, você muda, as coisas são transformadas, mas os valores e os princípios continuam mesmo. Por que eu falei isso? Se eu perguntar aqui, qual as irmãs aqui, né, dentro do casamento, que talvez não trabalhem, vão ser poucas, eu conheço aqui a maioria, vão ser poucas que não vão levantar a mão. A maioria das mulheres aqui trabalham. Eu não estou falando só trabalho de casa não, tá bom? Porque às vezes vocês têm jornadas duplas. Verdade ou não é? Vocês trabalham fora ainda, às vezes trabalham dentro de casa. E bastante. Os homens também deveriam fazer a mesma coisa. Mas por causa de uma série de contextos, às vezes, parece que quando o cara chega em casa, só ele trabalha. E isso, às vezes, tem dilacerado algumas casas e algumas famílias. Por não, sabe, entenderem essa parceria. Então, volto a dizer e a reforçar aqui. A esposa deve respeitar e se sujeitar ao marido, mas o marido deve amar sacrificialmente a esposa. Amém? Então, são funções que se complementam para formar um relacionamento saudável. Diga, relacionamento saudável. Não tem como ter um relacionamento saudável se um está pesando o outro além do que deve.
É preciso ter uma parceria. Né? Vocês já aprenderam isso, acho que não é novidade para a maioria de vocês. Casamento, irmão, não é que nenhuma sociedade que você vê, sabe, nos negócios. Porque na sociedade é muito comum dizer, meu irmão, eu dou 50 e tu vai ter que dar 50. E ai de você se não cumprir com o teu 50. Casamento não é assim. Casamento vai existir momentos que talvez você, homem, vai precisar dar 90, enquanto sua mulher está dando só 10. Isso também pode ser o inverso. Talvez em algum momento ela vai dar 90 e você vai poder dar 10. Ou conseguir dar 10. Isso é claro para vocês? Porque se você for levar tudo a ferro e fogo, você não entendeu a base desse princípio. Você está querendo fazer, né, sociedade. E a Bíblia, embora um casamento é uma sociedade, mas ela não está pautada nas mesmas bases de qualquer outro negócio dessa vida. Quando cada um cumpre o seu papel com amor e humildade, o lar se torna um reflexo vivo do Evangelho. Diga, reflexo vivo do Evangelho. Eu vou só mostrar uma coisinha para você, rápida e simples, que não está dentro desse contexto, mas ajuda a compreender. Quando, em algum momento, os discípulos de Jesus, lá em João capítulo 14, eles perguntaram para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Sabe qual é uma das necessidades que nós temos, todo ser humano? Conhecer o Pai. E você sabe que isso é uma história bem complicada em qualquer parte do mundo. Porque existem pais que fizeram um bom papel, mas existem pais que fizeram um péssimo papel. Então todo mundo, todos nós, fomos tocados e influenciados por essa questão do pai, da paternidade. O que eu quero dizer com isso? É que debaixo dessa visão, casamento, quando você se casa com a sua esposa, né, e vice-versa, óbvio, qual é o intuito? É que você reflita como um pai deve refletir para o filho algo que ele tem para demonstrar, algo que ele tem para realizar. Assim o casamento ele também ele é um reflexo de um propósito. De reflexo de um propósito. Escute o que eu vou falar para você. Por causa dessa realidade, muitos casamentos têm sido feitos de qualquer jeito, de qualquer forma, por falta de compreensão. E quando existe um casamento que entende o propósito dele, o propósito desse relacionamento, que é refletir o quê? A própria essência do propósito do casamento. Que não é só algo que aonde eu obtenho, sabe, algo de bom, algo que eu vou, sabe, ganhar. Casamento não é sobre ganhar apenas. Casamento é sobre perder. Mas como que se pode perder? Porque na matemática, quando você perde, você não ganha. Só que no reino de Deus não é assim. Se você perder, você está ganhando coisas extraordinárias no sentido espiritual. Diga reflexo. Casamento reflete algo. E a minha vida e a sua vida precisa refletir o propósito maior. Qual? O casamento de Cristo com a igreja. E obviamente, casamentos você forma, é muito comum, né? Os que querem, obviamente, mas é natural formar filhos. Você quer saber qual é a visão correta de você ter sobre um filho? Não é fazer um bom filho. Não? Talvez você pergunta, não é fazer um bom filho? Não. Você não foi chamado para fazer um bom filho. Você foi chamado para fazer um bom pai. Porque à medida que você faz daquilo que o seu filho está vendo, você não está preparando ele apenas para ser filho, você está preparando para ele ser um pai. Porque a história vai se perpetuando, legado vai sendo deixado. E tem hoje uma geração de homens irresponsáveis, homens, mulheres, mas estou falando da figura masculina, irresponsável, a ponto de, quando eles fazem um filho, eles sabem fazer. Isso é mole, qualquer um sabe fazer filho. O problema é criar filho, ser responsável pelo filho. Eu já estou entrando aqui no negócio de filho, mas eu não estou falando de filho, estou falando de casamento. Mas, oi? Não, está aqui. É que eu soltei um pouquinho depois.
Mas eu quero dizer a vocês, porque quando você me falou, eu tinha esquecido de falar. E aí, meus amados, o centro dessa passagem não é quem manda, mas quem serve mais e ama melhor. Qual é a passagem? De Efésios 5, 22 a 33. Nós não temos aqui para liberar, para você acompanhar. Acho que seria bom você ler, reler depois, para a gente ganhar esse tempo. Nós não vamos fazer isso. Então, o centro da passagem de Efésios, capítulo 5, 22, que nós pontuamos alguma coisa aqui, é o amor com humildade, o lar se torna um reflexo vivo do Evangelho. Então, eu vou movimentar só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu mexo em tudo, gente. Graça e paz, gente. Boa noite. Meu nome é Cíntia. Então, eu vou dar continuidade aqui. Deixa eu colocar o cronômetro aqui também. Vamos lá. O temporizador da minha parte aqui, por enquanto. E dando continuidade nessa introdução, eu sempre entendi isso e já ouvi algumas pessoas falando também que o casamento não é um jogo de tênis, né? É um jogo de frescobol. Quem gosta de jogar frescobol? Gente, é um dos esportes que eu sou boa, né, amor? Eu sou ótima, eu acho, frescobol. Desde que ele jogue comigo, porque daí ele pega as minhas bolinhas. A gente joga super bem frescobol. Aí eu me empolgo e aí ele... Agora está menos, né, amor? Porque o joelho, a coluna, não sei o quê. Mas é um frescobol, porque qual é o objetivo do casamento? Você não deixar a bola cair. Fala para o seu parceiro assim, não vamos deixar a bola cair não. Sustenta essa bolinha no ar. Vamos, a raquetada do lado, raquetada do outro, na bolinha, não é no outro, tá bom? Então esse é o propósito do casamento. Eu acho que agora tem o beach tênis, né? Que é a mesma coisa, assim, né? Não, a beach tênis é contra, né? Tênis. Eu acho que é o único esporte que os dois estão ganhando o tempo todo, né? Se um ganhar, o outro ganha. Se um perder, o outro perde. Então, o casamento não é um cabo de força, só se você tiver os dois do mesmo lado e do outro lado que não presta. Amém? E a palavra-chave desse texto, que eu vou dar uma lida rapidinho, porque eu não sei se todos conhecem, Efésios 5, rapidamente, vamos passar por ele, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, amém, gente? Penetra, dividindo alma e espírito, separando e promovendo aquilo que Deus quer. Versículo 22 diz assim, esposas, cada uma de vós respeitai vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam sujeitas em tudo aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar de água por meio da palavra, para apresentá-la como uma igreja gloriosa e tal. E aí ele continua falando algumas coisas no 33, digo, portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Então, a palavra-chave desse texto, e a palavra-chave do casamento é reciprocidade. Diga para você mesmo, reciprocidade. Porque assim, a gente sabe, né, porque especialmente no casamento, eu não posso o tempo todo fazer a minha parte e a do outro, amém, gente? Eu tenho a minha parte, ele tem a dele. Às vezes eu vou fazer a minha dele, às vezes ele vai fazer a dele a minha. É assim, porque é parceria, é amizade, é lealdade. Então, existem algumas bases do casamento que elas são fundamentais e são bases cristãs também. Olha que coisa interessante. A gente vai fazer 34 anos de casado esse ano, dia 26 de outubro. Casamos em 91. Aleluia! Acho que não, tem gente que nem era nascida em 91 aqui. Né, Ana Marta? Então, e a palavra do nosso casamento foi a palavra de Mateus 7, lá no finalzinho de Mateus 7, que Jesus fala assim, portanto, o homem que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante àquele que construiu sobre a rocha. Então, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem o que for, mas a casa permanece firme sobre a rocha.
E quando que Jesus fala isso? Jesus está lá falando Mateus 5, as bem-aventuranças, e vai falando todas as bem-aventuranças, Mateus 5, Mateus 6, né? Aqueles textos que você fala assim, uau, meu Deus, como é que eu alcanço isso? Como é que eu faço isso? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Tira primeiro, você está querendo tirar o argueiro no olho do seu irmão, tira o cisco primeiro do... Não, você está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu olho primeiro, e tantos outros textos, não julgueis para que não sejais julgados. E aí eu falo, meu Deus, princípios de vida cristã, que se eu como cristã, como submissa ao Senhor, que eu quero ser, que eu devo ser, amém? Quantas querem? Se eu o cumprir, se ele cumprir, se nós cumprirmos, se nós praticarmos a proposta de Jesus, a gente está construindo então uma casa na rocha. Porque os ventos vêm, porque a tempestade vem, porque as guerras vêm, porque as lutas vêm, o inesperado acontece, tem coisas na nossa vida, quem tem mais tempo de casado e mais tempo de vida que sabe como é isso, você planeja de um jeito e acontece de outro, quantos já? Quem nunca, né? Você sonha, tem sonhos que vão se cumprir, outros sonhos não, alguns sonhos são de Deus, outros não, alguns demoram mais para acontecer, outros... Não é assim, gente? Essa que é a verdade. Mas a minha vida, a vida dele, a nossa vida, então eu construo essa casa individual, ele constrói essa casa individual, e vai ficar tão mais fácil a gente construir juntos. Nos princípios, na base de Cristo. Amém? Já estou entrando em outra parte, né? Mas queria falar um pouco sobre isso. Então, e esse princípio de Efésios também é um princípio cristão, sobre o qual eu preciso edificar a minha vida e a vida dele. Então, reciprocidade. Não é autoritarismo, né? Não é liderança, é questão de função. Na minha casa tem um líder, o líder é ele. Amém, gente? Na sua casa, Deus estabeleceu dessa forma. Paciência. Eu sei que você consegue ver tudo ao mesmo tempo. Eu adorei um post há uns dias atrás, que eu até coloquei no grupo de casais, que quando você... Outro dia eu falei para o meu marido, estava falando um negócio para ele não estava olhando para mim, olhando no celular, fazendo não sei o quê. Aí eu parei, eu nem lembro como é que foi, mas ele falou assim, tá vendo, você faz isso comigo às vezes. Eu falei, mas eu preciso que você olhe para mim. Mas aí depois, vendo o post, eu entendi. Porque aquele homem que é casado há mais de 50 anos, ele explica o seguinte, a sua mulher sabe que você não tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você não está olhando para ela, você não está prestando atenção. Gente, é verdade, a gente sabe. Pode ser que você seja bem extraordinário, mas assim, a estrutura masculina é uma estrutura diferente, né? Então, a gente passa por tantas coisas, a gente sabe, gente, olha, eu falo, meu Deus, tu tem aquela intuição, que você já sabe que o negócio vai dar errado, você já falou, e você quer acreditar que não vai dar, e meu Deus, como é que eu me comporto, é que vai dando aquela agonia, e aí a gente vai querendo colocar as nossas próprias mãos, não é, mulherada, para interferir no negócio, porque afinal de contas, o mundo inteiro depende da nossa ação, porque se a gente não agir, a casa cai, não é verdade? Quantas? Só eu, gente, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha nisso. E aí eu preciso edificar com sabedoria essa bendita casa. E eu edifico com sabedoria de dentro dos princípios. Os princípios lá de Mateus 5, 6, 7. Os princípios de Efésios. Os princípios da palavra de Deus. Eu vou para o Senhor porque até Abigail, gente. Abigail, quem lembra da história de Abigail? O marido dela era um monstro, era um ogro. Era um cara perverso. A Bíblia diz que era perverso. E ela conseguiu o inusitado, ela conseguiu o incrível, ela conseguiu fazer a vontade de Deus e teve recompensa. A gente não vai entrar na história dela, obviamente. Então, qual é a parte da esposa? Primeiro ponto, sujeição como ao Senhor. Não é uma submissão cega, não é uma submissão passiva, mas reconhecer e apoiar a liderança do seu marido. Você vai dizer, o que significa dizer que você vai concordar com tudo? Of course. Claro que não, né, gente? Obviamente que não. Porque ele escolheu, graças a Deus, casar com uma pessoa que tem opinião, que é inteligente, que tem... Não é assim, gente? Graças a Deus, né? Então, a gente não vai concordar com tudo, porque a gente não concorda mesmo. Se a gente diz que está concordando, é falsidade mesmo, né? É mentira, não é verdade.
mas significa que eu preciso reconhecer e apoiar a liderança e esperar também. Que difícil, né, a gente tem. Eu tenho dificuldade de esperar. Eu falo, meu Deus, ainda não entendeu. Mas às vezes eu estou errada, né? Não é assim que eu estou. Só às vezes. Raramente. Estou brincando. Eu estou brincando, gente. Vocês não estão achando graça nenhuma, né? Estou tentando aqui. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar a verdade, mas eu vou falar a verdade com a graça. Jesus, ele reunia graça e verdade. Então, eu preciso, como uma mulher de Deus, que eu sou cheia do Espírito Santo, submissa ao meu Senhor, em nome de Jesus, e debaixo da missão, junto da missão do meu marido, que é a cobertura. O homem é o cabeça da esposa no sentido de proteção, de cobertura espiritual. E a mulher é submissa à missão do marido também no sentido de ajudar, não é cobrir, mas assim, de apoiar. Então é junto, não é separado. Quando eu ando junto, poderão andar os dois juntos sem que entre eles haja acordo. E às vezes a gente não acorda no casamento, né? Às vezes a gente demora a entender que o negócio está emperrado, é porque na verdade não alinhou ainda. Uma casa, como é que é? Aquele texto que Jesus fala. Dividida não subsiste. Então precisa alinhar, precisa alinhar. E não adianta você, homem, dizer assim, vai ser do meu jeito, acabou, desculpa, não vai andar, o negócio vai emperrar. E não adianta a gente querer colocar nossa mão, manipular, controlar, e dar o jeito, e faz, e vai, e volta, daqui a pouco a gente faz, daqui a pouco tem que desfazer tudo. Então tem que ter sabedoria mesmo. Mas não é uma submissão cega nem passiva, obviamente, né? Falar a verdade, a sua verdade é outra coisa, né? É o que você está vendo, é o que você está pensando, é o que você está percebendo. É a verdade? Talvez não, mas é a sua percepção. E aí a gente vai trabalhar a comunicação. A comunicação. Não é porque você está errado. Amor, eu percebo, eu sinto, não é assim? E aí nem sempre o outro reage bem. Então, é aquele tempo que você espera, que tem que voltar um pouquinho, tem que ter paciência, e vai para o lado, espera, vai orar mais um pouco, busca conselho, não é? É isso, gente. Casamento dá trabalho. Segundo, respeitar a posição do marido, respeito é o combustível da liderança saudável, palavras e atitudes de respeito fortalecem o coração do marido. Eu, como mulher, eu não consigo entender. Mas todas as vezes, mas o Júnior fala isso, o homem precisa de respeito. Os homens concordam, gente? Tem algum homem que discorda? Não, ninguém vai levantar a mão, né? E eu vou devolver a pergunta. Tá vendo? Depois você faz a pergunta. Fala. Eu acho que talvez para facilitar essa colocação, você precisa ser amado ou ser respeitado? O que é mais importante para você? Óbvio que na essência, né, óbvio que todos nós precisamos ser amados, mas entre o amor e o respeito, eu sei qual é a sua resposta. Ele diz que sabe, né? Então, se ele diz que sabe, ele deve saber. Eu diria os dois, com certeza os dois. Mas é obviamente que é amar. Eu quero alguém que me ame como Cristo amou a igreja e que se entregue por mim. A mulher, porque eu preciso ser amada, por isso que eu quero. Amém? Graças a Deus que eu sou. Em nome de Jesus. Cada dia melhor e cada dia mais. Amém? Então, mesmo diante das diferenças, usar palavras que edifiquem, verdade com graça. Então, eu preciso falar bem dele em público e também no privado, né? O homem gosta de palavras de afirmação. O homem gosta, não. É importante para o homem palavras de afirmação. Porque a gente, quando você vai ver, você fala, nossa, ele fez uma coisa, mas ficou faltando 99, né? Aí, ou então fez, mas não também, você fala, qual é a tendência natural? Nossa, ficou ótimo, mas fica rodando isso, mas fica voltando aquilo. Então, dependendo da situação, às vezes a pessoa já fica na defensiva, né? Então, palavras de afirmação, falar na hora certa.
A aplicação prática do sujeição como ao Senhor, que é o ponto número 1, que eu já pulei aqui, decida orar antes de criticar. Quando o marido tomar uma decisão, mesmo que haja dúvida, expresse apoio e confiança, buscando juntos a direção de Deus. É um grande desafio. Aplicação prática do respeitar a posição do marido. Evite expor fraquezas dele em público, de preferência nunca, né? E escolha elogiar em vez de ironizar. Uma palavra de afirmação no momento certo pode mudar o clima da casa. E o meu tempo já explodiu, mas falta mais um item. E se a gente for meditar, voltando lá para as bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, a gente vai ver princípios ali que Jesus fala assim, se aquele que chama de tolo seu irmão está sujeito ao inferno de fogo. Eu falo, meu Deus, e como é que eu posso falar determinadas palavras para o meu marido e meu marido para mim? Uma coisa que a gente decidiu quando a gente casou. Eu li um outro livro que tinha na época, quase não tinha, pouca coisa, né? Mas eu li uma outra coisa. Ele precisa saber, que bom se ele soubesse. O que bom se ele soubesse, até hoje ele não leu, eu acho. Mas eu li os dois. É só Jesus, né, gente? Mas a gente decidiu que a gente ia se respeitar, que a gente ia confiar na palavra um do outro, que a gente não ia usar determinadas palavras, que a gente não ia mencionar, se eu soubesse eu não casava, se não está satisfeito vai embora. Então nós decidimos construir a base do nosso casamento em cima disso, de uma decisão, uma aliança, porque a gente fez uma aliança com o Senhor. E a aliança, e por causa do temor ao Senhor, a gente desenvolveu uma base de construção na rocha. E essa base, ela precisa ser construída e reconstruída todos os dias. A gente discute, a gente diverge um bocadinho, né, amor? Porque eu não sou fraca também, meu marido muito menos. Então, a gente tem opiniões fortes. Quem conhece a gente sabe que a gente tem opiniões fortes. Mas tem o limite do tom, tem o limite das palavras, tem o limite até dos pensamentos. Mas a gente pensa, né? Óbvio, tem coisa que a gente pensa e não fala. Mas se você é senhor do que você pensa, mas você é escravo do que você fala. Tem um ditado que fala isso. E é verdade. Então, precisamos cuidar e decidir construir nessas bases de Deus mesmo, do temor ao Senhor. Terceiro ponto, caminhar como auxiliador. Aí tem os bases bíblicas aqui que eu pulei, mas caminhar como auxiliadora, que Deus criou a mulher para ser uma parceira ativa, não uma espectadora, ser parceira, encorajar sonhos, apoiar decisões, mesmo que às vezes você esteja insegura, que esteja com medo. Então, tem forma de falar, tem forma. Você pensou bem sobre isso? Você está orando sobre isso? Vamos orar sobre isso. Me diz o que você está construindo aí. Aí tem a parte dele, né, também. Mas se ele não ouvir, a gente vai tomar na cabeça juntos, porque a gente está jogando frescobol. A gente não está jogando tênis. E se eu não ouvir, dando errado, é a mesma coisa. Ou os dois perdem, ou os dois ganham. Não tem como um ganhar e o outro perder. Casamento, ou os dois perdem, ou os dois ganham. Então, se você está vendo uma bizarrice muito violenta, que você está vendo a pessoa, você fala, meu Deus, porque assim, as finanças são nossas, né? As decisões são nossas, os filhos são nossos, é tudo nosso. Você fala, meu Deus. Você vai orar e vai buscar conselho, vai buscar socorro, e se posicione. A gente não está falando aqui de abuso emocional, tá bom, gente? Muito menos outros tipos de abuso. A gente está falando de relacionamentos saudáveis, em que todos os dois têm voz e que os dois se respeitam, que desenvolvem bases de confiança, de amor genuíno e por aí vai. Então, Gênesis 2:18 diz assim, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja completamente idônea. Aplicação prática, seja participante dos sonhos dele, apoie projetos, celebre conquista e encoraje as crises.
pequenos gestos, como preparar algo especial nos dias difíceis, gente. Eu tenho dificuldade dessas coisas, porque eu não sou uma pessoa detalhista, assim, de coisinhas. A Stefane é fofinha, né? Ela tem as coisinhas, assim, ela faz os detalhes, né? Não é, gente? É tudo assim. Eu não sou, eu sou meio displicente, meio não, bastante. E às vezes a gente nem percebe o outro, sabe? Então a gente precisa aprender a olhar. O marido também. Olhe para sua esposa. E não dê conselho, dê um colo, dê um ombro, pelo amor de Deus, não dê conselho. Quando ela abrir o coração para você, não comece, não abra a Bíblia para dizer, olha, você vai fazer, olha, a palavra de Deus diz. Gente, eu sei o que a palavra de Deus diz, eu não quero ouvir. Eu não quero. Ele diz também, eu esqueci o nome dele, qual é o nome dele? Chris Valentin, da Bethel. Muito legal os itens que ele fez. Mas a gente foi feito para isso, auxiliadora idônea. Claro. Só que a gente fala às vezes fora da hora, né? Às vezes a gente fala num tom diferente. Às vezes a gente é um pouco exigente. Só um pouco, né, Dilma? Um tiquito, assim, um pouquinho, né? É porque às vezes a gente releva na hora que não é para relevar. E aí o tampo vai ficando cheio, as coisas, ao invés da gente tratar e trabalhar aquilo que precisa ser tratado, trabalhado no tempo certo, a gente vai deixando, porque afinal de contas está tudo acontecendo, né? A criança está acontecendo, você tem que trabalhar, você tem que dar conta disso, disso, aquilo, e o trampo vai enchendo, 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 e aí vai transbordar, não tem jeito, tem que esvaziar. Vamos lá. Agora é o ponto que me cabe como marido, né? Amar como Cristo amou. Meu Jesus. Coisa fácil. Coisa fácil é amar como Cristo amou. Que amor é esse, irmãos? Deus nos chamou para viver um tipo de amor que é muito objetivo, muito específico, que é o amor sacrificial. Como um pai e uma mãe tantas vezes se sacrifica por causa dos filhos, sim ou não? Mas se o homem não aprender que o amor que ele deve exercer pela mulher, além do eros, do erótico, né, além do filéu, que é da amizade, ele deve desenvolver um amor que é de sacrifício. Isso é extremamente importante, porque o casamento, ele não deve ser visto como um campo de batalhas, aonde, sabe, você vai medir o tempo todo força. É a força da vontade. Deixa eu te dar uma dica boa. Eu não estou falando que é fácil, mas é possível, se a gente entender e escolher pelos caminhos. Casamento não é uma batalha das forças. Casamento é o lugar da rendição. Se você se render, funciona mais fácil. Eu demorei um pouco de tempo para aprender isso, não sei se aprendi bem. Foi o que a Cíntia falou, às vezes só o que ela queria é que eu desse um abraço nela, mas isso não fazia nenhum sentido dentro da minha razão. Eu queria que a gente discutisse a relação, já que tu tá querendo brigar, e aí tem mulher que é macho, mano. Tô falando no sentido da... Então vamos embora, vamos pro pleito. Isso não funciona, irmão. Quando eu aprendi que ela só precisava de um abraço, aí eu abracei e ela fez assim, ó. E eu fiquei pensando aqui na minha cachola como homem. Falei, meu Deus do céu, não pode ser isso. Isso é muito fácil. Cotovelo, ela está pensando em aproveitar. Tô brincando. Tomou cotovelada dormindo. Gente, não é, sabe, a batalha das vontades. É o lugar da rendição.
E é óbvio que casamento precisa se ter, não só o homem vence, não só a mulher vence. Amém? A gente precisa trocar isso. Então, esse amor sacrificial, ele precisa ser priorizado pela esposa acima dos interesses próprios. A minha mulher me pergunta, não é uma vez só, ela me pergunta isso algumas vezes. Se você pudesse casar de novo. Primeiro, que eu não penso em casar de novo. Segundo, mas se eu morrer? Peraí, gente. Deixa eu explicar, gente. Eu falei, amor, se você ficar viúvo, você qual é a característica que você vai dizer assim, essa característica eu não quero nessa mulher, porque já tive a minha experiência passada, então isso eu não quero. Aí ele falou, não penso nisso. Eu falei, não, tudo bem, se eu ficar viúva eu nem vou casar, que dá muito trabalho, casamento. Tô falando sério, gente. Mas assim... E aí, por quê? Eu estou falando, eu não sei se você é assim, cada um é de um jeito. Eu não penso em características. Aí ele falou assim, não, quer ver? Não, os homens não... Gente, presta atenção. Os homens não pensam nisso, quer ver? Eu vou perguntar para os homens da igreja. Eu falei, não, pelo amor, não faz essa pergunta não, que vai dar problema. Em nome de Jesus. Não responde. Você responde para sua mulher igual ele respondeu para mim. Nem penso nisso. Pode parecer que isso é algo extremamente espiritual. Mas sabe por quê, irmãos? Se eu tiver de casar de novo, né, no caso, vamos supor, ficou viúvo, vou casar de novo. Que mulher que você vai escolher? Não vou escolher essa mulher por características. Eu penso, aí eu não sei se a estrutura de todos os homens são assim. Eu falei já para a Cíntia, aí pode parecer isso meio romântico, mas eu não sou tão romântico assim. Eu já falei para ela, eu não preciso de uma outra mulher, eu só preciso de você. Mas isso, gente, isso é uma decisão que eu acho que foi Cristo que fez. Porque eu acho que eu não tenho essa força e nem essa capacidade em mim mesmo. Eu não fico procurando, sabe? Eu acho que, irmãs, me perdoem se eu estou aqui equivocado com essa ideia. Eu acho que vocês são mais romantizadas do que nós como homens. Eu não estou falando que o homem não pode ser romântico. Eu acho que, por característica, a gente é mais racional, mais objetivo, no sentido, né? Não que vocês não sejam objetivos, muito pelo contrário, né? Mas eu estou falando nesse sentido, deixa eu continuar aqui. Então, o amor que se entrega sem esperar retorno imediato. Não é que você não espera, mas tem que ser imediato. Se eu der isso, se você não me der, você não tem. Isso é completamente egoísta. E esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é altruísta, ele dá. E muito pelo contrário, mais do que altruísta, o amor de Deus é incondicional. Ele dá sem esperar nada em troca. Amém? Colocar as necessidades da esposa acima das suas. Perdoar rápido. Não demore para perdoar, irmão. Quanto mais você demora para perdoar, o negócio fica mais azedo. Fica mais... A crise pode aumentar. Sabe, lei do silêncio, esfriar. Sabe, tem coisas que você pode falar, eu preciso de um tempo. Agora, acorde isso, converse, trabalhe. Não guardar mágoas. Eu não sei se você sabe, o sentido da palavra mágoa vem de má água. É uma água ruim que você toma. Você já tomou água ruim? O que acontece se você tomar uma água infectada, podre? O que acontece? Vai te fazer bem? Você tem duas oportunidades. Se isso entrar pela sua boca, for para o seu estômago. Se bater lá, você vai ter uma infecção. Normalmente, ou você vai vomitar ou você vai excretar. Porque o corpo, ele vai incumbir de fazer algo, repelir algo que não está bom. Então, que a gente seja saúde para nossa parceira, amém? Que ela não precise nos expelir, nem a gente expelir ela. Que a gente gere vida. Hoje de manhã nós estávamos aqui pela oração, aqui de manhã, a Amelie estava ministrando. Aí ela falou em algum momento, sabe, sobre questões, né, sobre o corpo. Isso cabe também para o casamento. Né? Se você cortar um dedo, por algum acaso, tiver um acidente, né, e o dedo foi decepado, sabe o que você precisa fazer? Primeiro momento, pegar esse dedo e botar onde? Por quê? No gelo. Quantos sabem? Por causa da temperatura. O frio faz com que não tenha
uma oxigenação que vai acelerar o processo de necronizar. É isso mesmo a palavra? Necrosar, desculpa, gente. Eu invento mais palavras, eu ponho nos dicionários, vai necrosar mais rápido por causa... Então, por isso que você, às vezes, quando faz um transplante de órgão, eles levam isso tem um tempo, cada órgão tem uma medida, né, de tempo. Mas o que você quer dizer com isso? É que isso faz com que preserve. Casamento é para ser preservado. Sua parceira, preserve ela. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que a maioria das pessoas aqui já tem um pouquinho mais de idade, eu posso falar isso com meio rasgado. Homem precisa saber segurar a barra. Você tem estrutura para isso, meu irmão. Você tem muito mais estrutura do que a tua mulher para segurar os baques. Segura os baques da tua casa, velho. Velho, ó. Tô pensando que estou numa reunião de jovem. Não foi só para o meu pai, velho, aí, né? Sabe, segura a barra. Tu tem essa capacidade. Eu não estou falando que você é um super-homem. É porque tua estrutura, como homem, Deus nos criou com estruturas e propósitos diferentes, que se completam. Segura a barra aí, entendeu? Com a tua vida, com a tua casa, com os teus filhos. Segura que você consegue. Não, não consigo, consegue. João 15:13 diz assim: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso foi Jesus dizendo. Ele deu a vida pelos seus amigos, dê a vida pela sua esposa, dê a vida pelos seus filhos. Tem gente que dentro do processo do casamento, eu não tenho como às vezes, estou falando já de uma relação que tem filhos. Cara, a gente precisa saber dividir, equilibrar isso. Porque os filhos, a gente trabalha para eles irem. Sabe quem vai ficar velhinha e velhinho do seu lado? Tua esposa, teu esposo, irmão. Tem gente que cuida mais do filho do que do casamento. Faça isso com equilíbrio. Você tem responsabilidade, mas faz isso com equilíbrio. Faça os seus filhos, eles vão, prepare eles para irem. Prepare eles para ele casar, uma mulher com um homem, sabe, digno. E o homem como uma mulher digna, né, no sentido mais pleno e possível, sobretudo, né, com coração, com aplicação no Senhor. Qual é a aplicação desse ponto 1? Amar como Cristo amou. Demonstre amor com ações concretas. Ajudar nas tarefas. Você ajuda em casa? Ou tu é tão macho daquele tempo que não ajuda nada em casa? Meu irmão, minha mulher lava, cozinha, cuida do filho, e tu fica lá vendo o jornal, não sei qual lá, jogo. Cara, entendeu? Faça isso de uma maneira concreta, prática, sabe? Ajudar nas tarefas, surpreender com gestos de cuidado, renunciar a algo para atender uma necessidade dela. Renuncia algo para atender uma necessidade dela. Segundo ponto, proteger espiritualmente. Deus te chamou para isso, Deus me chamou para isso. De forma, qual é o conceito? O marido é chamado para ser o guardião da fé e da paz no lar. Você, meu irmão, foi chamado para ser o guardião da fé. Ah, mas não é que a mulher não vai guardar, é que você pode acreditar no que eu estou te falando. Por prática, o que a sua mulher precisa, tantas vezes, é do seu apoio. E às vezes não apenas do seu conselho, do seu ombro, da sua voz. Quer falar? Não tem a ver com quantidade, com tantas horas ele ora, com tantas horas eu oro. Não tem a ver com essa questão, porque às vezes você pode ter uma dilatação muito maior ou mais tempo para estar na presença, para estar orando, para estar lendo, mas tem a ver com a função mesmo, que diz respeito também à liderança e à cobertura. E aí, os homens, às vezes, eles falam assim, eu sei que às vezes acontece lá em casa, eu falo, amor, coloca a mão na minha cabeça, ora por mim. Aí ele me dá uma olhada, tipo assim, ué, amor, você já não orou? Quem já ouviu isso, gente? Só eu? Você já não orou? Só eu? Não. Quem já ouviu isso? Obrigada, minha sogra já ouviu. Eu já orei, mas assim, coloca a mão na minha cabeça, ora por mim, libera uma palavra, unja. Vocês entendem, gente? Então, assim, falando para os homens, é importante isso. Não é que a nossa oração não faz efeito. Muito pelo contrário. Eu sei que a minha oração faz efeito. Meu pai, eu sou assim com meu pai, ele me ouve. Inclusive, é isso, é um lugar de proteção. E eu acho que tem a ver também com o respeito, com a admiração. Então,
quanto mais eu admirar o meu marido, mais fácil vai ser eu respeitar. E esse lugar espiritual dentro da casa, que é simples, tá, gente? São grandes coisas. Não são grandes... espiritual e emocional. A postura é uma postura que eu vou falar assim, uau, nossa, meu Deus, como ele é grande. É criar um ambiente seguro emocionalmente. Dizem que o que as mulheres gostam muito de ouvir é quando elas estão numa situação meio embaraçosa, é quando o homem diz assim, deixa comigo que eu resolvo. Funciona para vocês ou não, mulheres? É a frase perfeita. Deixa comigo que eu resolvo. Evitar palavras ásperas. Olha só, o nosso irmão Tiago da Bíblia disse que esse órgão, pequeno órgão chamado língua, você sabe que a língua é um órgão? Ele fala que ela é capaz, ele usa algumas comparações, como por exemplo, um pequeno leme governa todo um navio. Um volantinho pequeno. Uma fagulha coloca em risco toda uma floresta. Meu irmão e minha irmã, cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você fala. Talvez você não seja tão perfeito o tempo todo naquilo que você fala, mas você pode, no ato seguinte, consertar o que você disse. A gente lá tem um acordo lá em casa. Quando a gente fala um para o outro algo que não deve, mesmo que não perceba, a gente faz um apontamento. Isso não está legal. A gente conserta isso no mundo espiritual, porque isso aqui não é só palavra jogada ao vento. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 20 e 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala é o que você gera, e o que você gera pode ser vida ou pode ser morte. Não é, simples assim, mas é muito, importante a gente compreender isso. Então, evite palavras ásperas, críticas destrutivas ou comparações. Eu acho que eu aprendi algumas coisas cedo. Nunca comparar sua mulher com a sua mamãe. Nem isso dá. A comida da minha mãe era muito maior. Sabe o que você vai ouvir? Casa com ela. É ou não é, gente? Não, sente aí, filho. Você está interrompendo o meu tempo. O que ele ia ouvir? Eu também acho. Vamos comer na casa dele. Não. Até hoje, amanhã já não compara mais. Quando eu casei, eu não sabia cozinhar, não, gente. Aí eu fiz um arroz com omelete. Ele comeu com tanta vontade que eu falei, gente, eu vou ter que aprender alguma coisa para esse marido. Mas se ele falasse que a comida da minha mãe é muito melhor, nesse caso eu ia falar, com certeza. Mas não é questão se é melhor. É questão de o que, nem sempre, o que é certo deve ser falado. Vou te dar uma dica, varão. Aí, vou dar uma dica para os varões aí. Quando a sua mulher botar a terceira, a quarta roupa e perguntar para você, tá boa essa? Para mim, todas que ela bota, tá boa. Aí eu fico, meu Deus do céu. Ela falou que hoje eu dei uma resposta errada. Ó, tá vendo? Ela vai falar, vai. Olha só, aí a gente pergunta, aí ele fala assim, não adianta eu dar minha opinião, porque você vai fazer o que você quer mesmo. Essa resposta é errada, definitivamente errada. Definitivamente errada. Não é essa a resposta certa, gente. Não vou contar. É porque eu já falei que todas estavam boas. Para onde que eu vou, gente? Meu amor, você decida qual que você vai usar. Porque estão todas boas. Eu já falei para ela, você careca é linda, não tem importância. Eu sei, gente, não estou falando aqui joguinho de palavras. Isso é um entendimento, é uma decisão. E para a gente avançar aqui, para ir finalizando essa parte, né? A base bíblica disso é 1 Pedro 3,7. Tratando-as com honra, como a parte mais frágil. Diga frágil. Não confunda, acho que foi para o meu primo ali que eu estava falando com ele e com a minha prima emprestada, a Cláudia, a Paula, esposa. Existe um equívoco quando os homens acham que as mulheres são fracas. Elas não são fracas, elas são frágeis.
A mulher é muito mais forte do que o homem. Não estou falando de força física. Vou te dar um exemplo básico e simples para você parar e pensar. Numa relação onde existem algumas complicações na casa, na família, sabe? Normalmente quem segura a onda é a mulher, não é o homem. Estou falando um filho. É a filha, normalmente mulher, que segura a onda. E como uma mulher dessa pode ser frágil? Ou melhor, como ela pode ser fraca? Ela só é frágil. São coisas diferentes. Então a gente precisa saber lidar com essa sabedoria, né, de Deus, para perceber, a minha mulher não é fraca, ela é frágil. Ok? Qual é a aplicação prática? Ore com ela diariamente, mesmo que por poucos minutos. Interceda por seus desafios e seja a presença que transmite segurança emocional e espiritual. É um grande desafio. Eu acho que em alguma parte eu pude contribuir isso na vida da minha esposa. Sabe, dando a ela tantas vezes uma palavra de segurança, sabe, de impulsionando, dizendo, sabe, você vai, você consegue, em tantas e tantas áreas, sabe, porque eu sabia isso provavelmente por osmose, porque eu aprendi com meu pai, eu aprendi isso, sabe, dentro de um lar. Ah, mas eu não tive essa oportunidade. Você pode aprender com seu pai eterno. Os princípios estão aqui para nos ensinar. E o terceiro ponto, e eu termino, liderar servindo. Qual é o conceito? Liderança não é dominação, é exemplo e serviço. Infelizmente, eu não sei se todos aqui são pessoas, né, que convivem já dentro da fé cristã ou não, ou vai à igreja. Tem alguém aqui que não frequenta a igreja? Todos frequentam? Pode sem, eu não vou... não é nenhuma pergunta que vai deixar você embaraçado, não. É só para ter noção do que eu estou falando. É que, por causa de uma realidade que a gente veio construindo há muitos e muitos anos, séculos, a ideia de que se tem que o homem, como é o cabeça da casa, muitas vezes isso entrou em um nível de dominação completamente errônea. Homens querem dominar, mas não querem se sacrificar. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus não te chamou para dominar nem a sua mulher. Inclusive, desde o Gênesis, a Bíblia diz, não domine o homem sobre o outro homem. O que eu estou afirmando com isso? Irmãos, eu posso falar, a gente tem um tempinho, talvez um pouquinho mais do que alguns aqui, de caminhada. A gente, quando vai para os aconselhamentos de relacionamento, a gente vê cada coisa bizarra. Bizarra. Que é de envergonhar. Tem gente que, às vezes, dentro de alguns, fora dos princípios cristãos, vivem mais Cristo do que algumas pessoas que estão na igreja há anos. Por quê? Porque estão equivocados, sabe? Tantas vezes você vai precisar parar e orar para que Deus convença o coração da sua esposa. E vice-versa. Amém? Mas não vai ser um campo de batalha, força, sabe? Ou grito ou dominação. Porque o que tem de gente hoje, porque olha e diz, sou cabeça lá de casa, vai ser do meu jeito. Vai ver como é que está a base desse lar. Detonada. E infelizmente, se tiver filho, vai perpetuando, vai deixando legado. Você não sabe o mal que você está fazendo para o seu filho. Eu costumo dizer, você quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos? Quantos querem aqui? Pais, homens, que seu filho seja bem-sucedido. Vou te dar uma direção aqui, se posso. Ame a mãe dos seus filhos. Tu vai gerar uma segurança na vida deles, enorme, quando você ama a mãe dos seus filhos. Amém? Ame, sabe? Isso vai fazer um bem enorme para eles. E eu termino dizendo, tomar iniciativa no cuidado do lar, formação dos filhos e na vida espiritual, ajudar nas responsabilidades, não por obrigação, mas por amor, ser exemplo no caráter, paciência e fé. Seja exemplo, irmão. Sabe, reflita um exemplo. O exemplo bíblico que a gente pode tomar, bem conhecido, né? Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... Você vê que cabe esse versículo dentro da tua casa? Cabe para sua esposa, cabe para os seus filhos, amém? Qual é a aplicação prática? Tome a iniciativa para cuidar do lar e da família.
Divida responsabilidades, seja ativo no planejamento financeiro e nas decisões, mostrando que a liderança é compartilhada. Compartilhe a sua liderança. Não seja apenas aquele que diz, é comigo mesmo, eu que faço tudo aqui. Divida essa liderança. Jesus aprendeu, Jesus nos ensinou. Divida, sabe, compartilhe com a sua esposa, com os seus filhos, a maneira que isso pode ser, sabe, sadio e maravilhoso. E às vezes a nossa expectativa também, mulheres, é alta demais, assim. Então, tem coisas que você tem muito mais habilidade do que ele, assim, cada uma de um jeito, tá? Às vezes você tem habilidade com números, com contas, de fazer planilha. Então, tá tudo bem você fazer a planilha financeira, não há problema nisso. Não adianta você ficar assim, não, você não está fazendo, tem que fazer, e não sei o que, tá, mas você sabe fazer, você consegue? Aquilo que o outro não está fazendo, você consegue? Tem acordo para que você faça, para que ele faça? Então, às vezes a gente tem uma expectativa sobre o outro, o homem da mulher e a mulher no homem, né? E tem coisas que a gente dá conta, que a gente não precisa ficar esperando o outro. A gente vai falar, beleza, está difícil para você, você não quer fazer, então tá bom, vou tentar. Tentar, né? Tentativa. Pode ser acordado, então são coisas que eu acho que são ajustes de expectativas. Eu sei que o nosso tempo já está avançado. Antes da gente finalizar aqui, eu queria pedir para o pessoal distribuir. Você juntou? Distribuir. Eu fiz 4 tirinhas aqui. Uma delas é assim, ó. Para os homens. Espera aí que misturou aqui. Como me sinto respeitado pela minha esposa, para os maridos. Você vai escrever para os homens. E para a esposa, como demonstro respeito pelo meu marido? Acho que não sei se são 2 perguntas. Não, calma que primeiro é uma. Depois tem outra. Não, as outras estão aqui. Por isso que eu estava confusa. Por que talvez você não vai conseguir fazer agora? Eu até gostaria que fizesse, porque às vezes se a gente leva para casa, a gente acaba não fazendo. O que a gente percebe? O que a gente vai perceber? A questão da comunicação. Às vezes, a gente acha que a gente está respeitando o outro de uma forma, mas, na verdade, o outro se sente respeitado de forma B e não de forma A. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês têm caneta aí? Não, né? Tem? Dá para fazer? Dá para ser agora? Dá, Carlão? Tem mais uma pergunta. Hã? 2 linhas, gente. 2 linhas. Pode ser uma linha. Não é para gerar conflito. Conflito vocês vão resolver em casa, estou brincando. Escreve aí, vê se você consegue lembrar. Às vezes o homem tem dificuldade até de dizer, né? Como é que eu me sinto respeitado? Tem uma aqui, ó. Se alguém tiver caneta sobrando para emprestar aí também, gente. Olha isso, gente, o estojo. Gente, parabéns, que mulher. Gente, parabéns, ela tem estojo, gente, aí tem que devolver. Olha isso, gente. Sua concunhada. É. Escreve aí, então. Como o homem vai dizer, como ele se sente respeitado, e a mulher vai dizer, como é que eu demonstro respeito pelo meu marido? Às vezes, por exemplo, eu acho, estou dando um exemplo, tá? Que eu demonstro respeito pelo meu marido quando eu faço palavras de afirmação dele na frente das pessoas, assim, oh, meu marido, como você é maravilhoso. Eu acho que isso é um respeito, mas talvez não seja exatamente isso o top 1 dele, né? O top 1. Entendeu? Porque esse conhecimento, essa comunicação é importante, gente, porque não é que às vezes falte respeito, mas é que às vezes a gente não está dando o que o outro precisa. Vocês estão comigo? Tá. Para a gente conversar, para eu tentar explicar para o Júnior a pergunta que eu ia fazer, eu estava numa dificuldade que eu falei, gente, eles não vão conseguir entender o que eu estou falando. Eu vou mandar outro papelzinho. Posso mandar outro? Só mais um? Pode?
Então, o próximo é para a esposa. Como eu me sinto amada pelo meu marido, para as mulheres. Tá bom, vai respondendo aí, você vai receber outro papel. E para o marido, como demonstro amor pela minha esposa. A lógica é a mesma. Os homens estão tão objetivos que não conseguem escrever, estou brincando. A lógica é o mesmo, entende, gente? Então, assim, eu preciso ser amada. Ele foi chamado para me amar. Então, como é que eu me sinto amada por ele? E como é que ele acha que me ama? O que ele faz que demonstra? Porque às vezes eu tô achando, ele está crente que está abafando e eu tô com meu tanquinho zerado. Foi, gente? Não, já vão ver já já, daqui a pouco. Não, não vai colar antes, né? Não colar não, depois mostra, gente. Não vale perguntar como é que é mesmo, hein? Os homens estão aí. Tem homem que está querendo colar. A gente está finalizando, gente. Enquanto vocês finalizam aí, eu vou falando uma coisa. Desculpa, tá meio corrida, não vão conseguir? As mulheres vão, os homens não. Vocês já vão mostrar um para o outro. Segura aí, não mostra ainda não.